Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu estou realmente... Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito agradecido a todos vocês pelas participações, muito agradecido mesmo pela ajuda nos compartilhamentos, mas eu, que estou curtindo bastante os resultados da nossa luta aqui nessa questão da Operação Lava Jato, eu não vou esconder que eu estou muito feliz com o que está rolando, com o que está acontecendo, né? Normalmente eu começo com um escritinho aqui do nome do canal e hoje já parti já para os comentários. Não, vou voltar aqui o escritinho do nome do canal para ficar mais bonito para a introdução. Mas eu não vou esconder de vocês que eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo, porque estamos realmente conseguindo mudar a cabeça de muitas pessoas. É lógico que a gente não pode avaliar um horizonte de um país inteiro a partir das próprias impressões. A gente não pode avaliar, por exemplo, todo um Brasil a partir dos nossos amigos, mas eu tenho uma página no Facebook que tem 220 mil seguidores, ela está com 205 mil curtidas, mas tem 220 mil pessoas seguindo. E eu conheço, né, muitos rostinhos, muitas pessoas que participam lá. Tem muita saudade, por exemplo, do seu Gedilson, que é o que mais me enganou, porque o Gedilson ficava compartilhando, brincando, zoando, eu achava que eu estava falando com a criança de 12 anos, depois eu fui ver que era um senhorzinho, assim por diante. Eu conheço os rostinhos que participam lá, eu conheço a galera que participa. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Muitas pessoas que foram até a semana passada extremamente engajadas no caso da Operação Lava Jato, elas mandaram mensagens para mim falando que não, que agora elas não aguentam mais e que como elas foram enganadas por todo esse tempo. O que significa que, lógico, muitos ainda estão bêbados tentando segurar essa situação, porque a embriaguez ideológica ela faz isso mesmo, faz com que a pessoa tente defender aquilo que ela acredita até o último momento, mas as pessoas estão aos poucos abandonando essa loucura. E eu falei a questão de que é uma impressão minha, pelas pessoas que me seguem, pelas pessoas que me atacavam e agora estão falando, olha, como que eu não confiei em você antes, e eu nem xingo essas pessoas, não. Muitos familiares, muitos amigos pessoais, muitos amigos íntimos não confiaram em mim, achavam que eu estava fazendo esse trabalho, sendo extremamente bem remunerado para, para proteger vagabundo, né? Eu recebia esse tipo de crítica normalmente, não, você está ganhando muito dinheiro por isso. E hoje muitas pessoas já têm um posicionamento diferente a meu respeito e as pessoas estão realmente mudando a percepção. Eu vi que algumas pessoas falaram sobre os bolsominions estarem marcando o movimento de apoio ao Sérgio Moro. Não se preocupem, isso é fantástico. A micareta do dia 26 foi uma coisa extremamente interessante porque ela deixou de forma muito clara, de uma maneira muito clara, a redução da popularidade do Bolsonaro. Então, o último evento do bolsonarismo mostrou como a popularidade do Bolsonaro caiu. Agora, vejam bem, o que está acontecendo? Nós temos um conflito muito louco acontecendo. Eles estão marcando o evento para o dia 30. Pode ser que até dia 30 o Moro já tenha caído. Até o Bolsonaro começa a abandonar o Sérgio Moro, aos poucos, nem 100%, ninguém é 100% confiável, o Moro era, até pouco tempo atrás. O próprio Bolsonaro já começa a abandonar o Sérgio Moro, o que causa um racha na base de apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro abandona o Sérgio Moro, a sua base de apoio racha porque vão falar que o comunismo venceu. Da mesma forma, se o Bolsonaro mantém o Sérgio Moro, ele briga com o Congresso, briga com o resto do Brasil. O bicho está pegando, eles estão vivendo um serviço aí, eles estão vivendo talvez o pior momento, porque eles estão completamente sem condições de decidir o que fazer. E por mais que existam, pessoal, por mais que existam movimentos no sentido de tentar fazer isso sobreviver, tem movimentos no sentido de matar de uma vez por todas essa farsa que tomou o Brasil por tanto tempo. Deixa eu começar agradecendo aqui os colegas que estão participando aqui com o Superchat. Muito obrigado, Gilmar Ferreira. Boa noite, Léo. A Lava Jato usou nosso dinheiro. Quero de volta. Olha que interessante. Sabe, pessoal, que ideias fantásticas surgiram aqui a respeito dessas questões, dessas fraudes da política brasileira. Olha só, o Gilmar fala, a Lava Jato usou nosso dinheiro, eu quero o dinheiro de volta. Tá aí uma coisa interessante.
uma pessoa trouxe uma tese interessantíssima. Olha, por causa da fraude que aconteceu nas eleições, eu quero processar o Estado porque eu não tive direito de votar no Lula. Olha que interessante. São ideias que às vezes elas surgem de pessoas que nem são da área de direito, mas quando a gente pensa sobre o aspecto técnico, nada pode ser afastado da apreciação do Poder Judiciário, nada. Vocês já pararam para pensar se todas as pessoas começassem a protocolar um pedido de indenização contra o Estado porque as eleições foram fraudadas e eles não tiveram o direito de votar no ex-presidente Lula? Olha que coisa mais louca. O Poder Judiciário ia receber milhões de pedidos de indenização, e podiam ser pedidos de indenização, obviamente, direcionados ao Estado, colocando Sérgio Moro, Dallagnol e Bolsonaro no polo passivo juntos como fraudadores do Estado. Então, é uma coisa muito interessante, essas ideias vão surgindo aos poucos, e realmente são ideias interessantes, porque são ideias que mostram que a gente pode realmente lutar por nossos direitos de uma forma bem interessante. E deixa eu agradecer aqui também as pessoas que estão participando aqui no Leonardo Estopa. Deixa eu buscar os primeiros do dia aqui. Fernando Mota Rodrigues, boa noite, Léo Estopa, boa noite, olá a todos. TV Diário Alagoas, boa noite, Léo. José Aparecido de Paula, boa noite. Rita Nascimento, boa noite, Léo. Boa noite, Cíntia Leite, boa noite, todo mundo que está aparecendo por aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar nas primeiras aqui também do canal do Estopa. Sil Lopes, boa noite a todos. Antônio Landom. A casa do marreco caiu. Chocoprint BR, vamos compartilhar no Facebook. Esqueci de pedir para vocês, vamos compartilhar no Facebook, vamos compartilhar no Twitter, vamos compartilhar aí da forma que for possível para a gente aumentar o alcance. Mas é muito importante também vocês mandarem aí nos grupos de WhatsApp essa transmissão. Hoje eu vou falar sobre, obviamente, vários casos, entre eles o primeiro pedido de investigação que já chega na Procuradora-Geral da República, que é a responsável por investigar o Sérgio Moro. Então, muito obrigado a vocês que estão compartilhando. Eu queria agradecer porque graças ao compartilhamento de vocês já temos uma considerável audiência, já são 1.300 pessoas em um canal, mais quase 1.000 pessoas no outro canal e são 700 pessoas no Facebook. Você pode compartilhar essa transmissão também aí no Facebook, que você aumenta o alcance da mensagem. Muito obrigado também. Igor Vale, qual o seu grau de esperança em STF tomar uma atitude dura contra esses bandidos, Moro e Deltan? Igor Vale, o meu grau de esperança é 1%. STF, o meu grau de esperança é que a punição deles venha através de nós. Para mim só existe uma possibilidade, Igor Vale, do Moro e do Dallagnol serem punidos. É o povo. Sem um levante popular pressionando no sentido que o Moro e o Dallagnol sejam punidos, eles vão ser protegidos, porque eles fazem parte de um grande esquema. Esse esquema não acaba em cima do Moro. Eu acredito no afastamento do Moro, mas na punição do Moro é uma coisa bem estranha. Deixa eu trazer para vocês, tem algumas pessoas que falam sobre a possibilidade da Raquel Dodge rejeitar o pedido para investigar. Claro que ela pode, gente, mas vai ficar feio demais. Imaginem o seguinte, imaginem que agora, nesse momento, a responsável pela investigação no Brasil, Procuradora-Geral da República, recebe um pedido de afastamento, um pedido de investigação. E um pedido de investigação fundamentado aí nessa loucura que a gente está vivendo hoje. Vocês, o que vocês imaginam que pode acontecer com ela se ela rejeitar, né? Ela vai ter o nível de crítica que o Sérgio Moro está tendo, se ela rejeita esse pedido de investigação, ela vai ter o mesmo nível de crítica que o Sérgio Moro está tendo, e mais, não vai adiantar nada, ela não vai conseguir segurar essa bomba. Gente, a melhor coisa que todos fazem nesse momento, qualquer um que tiver no meio dessa confusão, a melhor coisa é abandonar o Sérgio Moro. A melhor coisa é entregar o pescoço do Sérgio Moro, porque, olha, é muita gente envolvida. E se eles entregam o pescoço do Sérgio Moro, pode ser que outras pessoas se livrem. Eu penso até em coisas maiores. Eu imagino a possibilidade do Sérgio Moro, imagino a possibilidade, mas eu imagino de forma remota, tá, pessoal? Remota, que eu quero dizer é que eu acredito que estejam pensando nisso, mas não acredito necessariamente que eles venham a fazer isso. Mas é possibilidade, ainda que menor,
assim, se me perguntam, eu penso, é menor que 50%. Eu acredito na possibilidade de suicidarem o Sérgio Moro. Suicidar uma pessoa é matar e fazer de conta que ela suicidou, é o caso do PC Farias. Eu acredito nessa possibilidade, sim, de suicidarem o Sérgio Moro, exatamente porque o Sérgio Moro vai cair, segurar o Sérgio Moro está ficando muito pesado e numa eventual queda o Sérgio Moro acaba puxando gente. Deixa eu agradecer aqui a zoeira do Skywalker, game over pro Sérgio Moro, é fim do jogo, mas ele ainda não caiu. É muito importante nesse momento uma união muito grande do povo, principalmente naquelas teorias que eu falei com vocês. Precisamos reduzir o apoio do Sérgio Moro na população. Porque, olha, pessoal, eu já vi pessoas falando, inclusive, eu preciso concordar que faz um pouco de sentido, né? Algumas pessoas me marcaram na questão da crítica do Duplo Oeste a respeito do Glenn está expondo o Sérgio Moro e o Dallagnol e esquecendo que é toda uma conspiração que vem do Deep State americano. Não, não é bem assim, gente. Olha, o Brasil não tem poder nenhum de brigar com os Estados Unidos. Você acha mesmo que alguma autoridade brasileira tem condições de barrar os Estados Unidos pelo que eles fizeram? Não. A gente precisa primeiro focar naqueles que fizeram a destruição aqui dentro, é o ponto de vista que eu tenho, e nisso a gente precisa de arrancar de vez o alicerce de todo o estrago do Brasil, Sérgio Moro. Ele é o alicerce, ele é o causador de todo o estrago que o Brasil viveu. Logo na sequência, a gente precisa sim exigir a continuidade das punições. Eles vão tentar segurar o Dallagnol no Ministério Público de todas as formas. O Ministério Público vai fazer de tudo para proteger o Dallagnol e está em nossas mãos não deixar que isso aconteça. A gente precisa realmente mostrar para o brasileiro o que eles fizeram. E aí que eu chamo a atenção de vocês para uma informação que é muito importante e deixa eu pedir para vocês compartilharem, para a gente aumentar o alcance, agradecer o El Café. Você acredita que Moro cai até quando? Quando ele cair, vai derrubar mais gente? Pode ser que sim, depende de nós. Clarice Henneman, muito obrigado, Clarice Henneman, e muito obrigado, El Café. Eu acredito que ele cai, mas depende de nós. A gente precisa continuar trabalhando a degradação da imagem dele. E aí que eu chamo a atenção, eu estava pedindo para vocês compartilharem, para aumentar o alcance, eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho compartilhando, podem ajudar financeiramente, eu tenho as contas bancárias anunciadas nas transmissões desse vídeo, as transmissões que estão acontecendo nesse momento. Então olha só, pessoal, eu acredito sim que o Moro cai, mas isso obviamente depende de uma união nossa. E eu quero falar sobre essa questão da queda do Moro. Existe no Brasil uma sociedade completamente dividida. E nós podemos dividir essa sociedade em Lula. Por quê? São os anti-Lula e os anti-Lula defendem a Operação Lava Jato. Os anti-Lula são aqueles que acham que, indiferente de qualquer coisa, é preciso apoiar o Moro porque o Moro prendeu o Lula. E existem os apoiadores do Lula, que agora estão crescendo, no princípio estavam envergonhados, mas agora podem levantar o peito, dar apoio ao ex-presidente Lula e pedir a prisão do Moro. A estratégia nossa agora tem que ser no sentido de conquistar os anti-Lula para serem também anti-Moro. Por quê? Se a gente resume o trabalho do Sérgio Moro à prisão do Lula, a gente está errando muito. O Sérgio Moro prejudicou toda a sociedade brasileira, mas se a gente resume o trabalho do Sérgio Moro à prisão do Lula, a gente vai revoltar só a parte da sociedade que confia no ex-presidente Lula, que gosta do ex-presidente Lula. É muito importante que a gente saiba explicar para a sociedade brasileira que a Operação Lava Jato e o Sérgio Moro, eles tiveram um trabalho muito maior que prender o ex-presidente Lula. Eles trabalharam para destruir a economia brasileira, destruir as empresas brasileiras e, no final das contas, eles conseguiram causar todo esse estrago que a gente está vivendo no Brasil hoje. O Sérgio Moro é responsável pelo desemprego que a gente vive hoje. Lógico, existem idiotas que falam, mas o PT quebrou o Brasil. O PT entregou o Brasil em 2014 com a menor taxa de desemprego da sua história. A gente precisa saber explicar isso para o eleitor do Bolsonaro. Esse é o momento que nós precisamos bombardear, pessoal, as seguintes informações. Isso é muito importante. Olha,
Em 2014, a gente tinha o menor desemprego da nossa história. O PT multiplicou o PIB em 5 vezes aquilo que ele, mais de 5 vezes aquilo que ele pegou do Fernando Henrique. Nós tivemos a maior redução da desigualdade social da nossa história. Isso tudo são informações alicerçadas em dados. Eu não estou falando do meu coração, estou falando aquilo que está registrado, é numa entidade comunista? Não, está registrado no Banco Mundial. É importante que as pessoas entendam isso. E quando a pessoa realmente tiver aquela cabeça dura, pensando que o PT quebrou o Brasil, eu vou passar para vocês mais tarde um vídeo que vocês vão aprender como explicar para essas pessoas que não, o PT não quebrou o Brasil. Eu só vou deixar para mais tarde um pouco, que algumas pessoas aqui já conhecem esse vídeo. De qualquer maneira, se você precisar de sair antes, eu vou compartilhar na guia comunidade do canal Leonardo Estopa esse vídeo, mas é só para não interromper nesse momento a live. Mas o que a gente precisa mostrar para essas pessoas? O PT não quebrou o Brasil. Você não precisa gostar do PT, mas você não precisa ser idiota. O que quebrou o Brasil foi uma conspiração criada pelo Aécio Neves, pela mídia brasileira e pela Operação Lava Jato. Eles atacaram a reputação do Brasil, o mundo ficou com medo de investir no Brasil. Eles atacaram a vontade do povo consumir, porque eles só falavam em crise. E eles atacaram as maiores empresas brasileiras, porque eles estavam sempre colocando as pessoas na cadeia e escandalizando as empresas. Eu acho que porque as empresas eram grandes, as pessoas precisavam ficar livres, se corrompendo. Não. Eu acho que os diretores, obviamente, tinham que ir para a cadeia, mas as empresas poderiam ter sido preservadas, porque no momento que uma Odebrecht quebrou, ela mandou centenas de milhares de pessoas embora, e essas pessoas pararam de consumir, ela parou de comprar no mercado, então quem vendia para a Odebrecht parou de produzir, desempregou gente, e nós chegamos a essa situação de hoje, que é o maior desemprego da história do Brasil. Então qual que é o mais importante? O Moro não fez isso sem querer para acabar com a corrupção. O Moro fingiu que estava lutando contra a corrupção para fazer isso. Por quê? Quando ele quebrou a Odebrecht, ele abriu as portas do mercado que antes era da Odebrecht para as empresas americanas. Ele foi contratado para destruir a nossa indústria. É isso que é o mais importante. Porque assim, o anti-Lula que está desempregado hoje começa a pensar com a própria cabeça e começa a perceber que ele perdeu o emprego dele por causa do Moro. E hoje ele está protegendo o cara que foi contratado pelos Estados Unidos para arrancar o emprego dele. Esse papinho do Moro de adotar uma pauta contra a corrupção, criar medidas contra os crimes dentro do Brasil, era uma pauta totalmente capitalista no sentido de dar dinheiro para ele. Presídios privatizados, esquemas aí para poder vender comida para presídio, manutenção de presídio, para ele ia ser fantástico. Ele ia conseguir criar uma condição para ter uma população carcerária gigantesca no Brasil e ele ia ganhar a partir de tudo isso. Essa conversinha do Bolsonaro de lutar contra o crime através da liberação de armas é para vender mais armas. Ele ganha dinheiro com a venda das armas. As pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender que o crime está sendo incentivado no Brasil porque tem pessoas dentro do Brasil que ganham dinheiro com o crime. E essas pessoas que ganham dinheiro, elas estão querendo exatamente o povo brasileiro se matando. As pessoas precisam entender que o Sérgio Moro é um dos maiores inimigos da sociedade, não é da esquerda. O Sérgio Moro, muito pelo contrário, com exceção do ex-presidente Lula e das pessoas que estão presas, o Sérgio Moro tem causado uma desgraça tão grande que ele tem criado no coração dos brasileiros a vontade de votar na esquerda, porque o Sérgio Moro tem mostrado como é possível destruir o Brasil com essa pauta de luta contra a corrupção. Então, para a esquerda como um todo, ele está sendo até bom. O Sérgio Moro tem mostrado para a esquerda que a esquerda está certa. O Sérgio Moro tem dado oportunidade para a esquerda julgar na cara da direita que ela fez coisa errada. Então é importante que as pessoas entendam que o estrago causado pelo Sérgio Moro é na sociedade, é no Brasil, é na nossa indústria, na nossa economia e nos empregos brasileiros. E não necessariamente no Lula, na esquerda ou no PT. Isso é uma parte do trabalho do Bolsonaro. Ele veio exatamente para acabar com a nossa indústria, para destroçar a nossa indústria, para destruir realmente as grandes empresas brasileiras. Porque ele é mau? Não. Porque essas empresas tinham concorrentes internacionais. Porque essas empresas, elas estavam realmente ganhando mercado de empresas americanas. Se a pessoa entende isso, a pessoa entende que ir contra o Sérgio Moro não é ir a favor do Lula. Você pode ser contra o Lula, mas é sua obrigação ser a favor de você mesmo, ser a favor do Brasil. Se você é a favor de você mesmo, você vai prestar atenção que quem destruiu o seu país
tá lá, fazendo de conta que luta contra a corrupção. E aos poucos está ficando bem provado que ele destruiu o Brasil a mando de gente lá de fora. Muito obrigado, Clarice Henneman, muito obrigado, Felsan Fernando Argentim, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado a vocês que estão compartilhando, muito importante isso também para o crescimento. Muito obrigado, Skywalker. Hoje consegui provar ao meu pai que Witzel não tem que fuzilar favelados com fuzis, e sim prender os X9, os milicianos e os políticos que são os chefes do tráfico no Rio. Não adianta nada, Skywalker, o cara ficar matando crianças que foram cooptadas pelo tráfico e não ter coragem de mexer com o cara que pega um helicóptero e traz a pasta base de um país gringo para dentro do Brasil. Olha, falar do favelado e subir no helicóptero e metralhar favelado, isso é muito fácil. Eu quero ver o Witzel bater de frente com o político que tem um helicóptero para trazer cocaína para o Brasil. É isso que eu quero ver ele fazer, porque tá muito fácil para ele. Falar do favelado, mexer com gente que não tem condições de tocar nele é muito fácil. Até hoje, se tem eleitores do Bolsonaro aqui, eu faço um desafio para vocês. Até hoje. Porque até então era, não, o Bolsonaro era só um deputado. Até hoje, como presidente da República. Me mostra onde o Bolsonaro criticou os donos do Helicoca e me mostra onde o Bolsonaro fez uma crítica ao Aécio Neves. Aí vocês vão ver de que lado que ele está. Ele continua sendo o mesmo Bolsonaro que só finge não ser do Aécio Neves, mas ele continua sendo do Aécio Neves. Muito obrigado, Rick Luiz, pelo superchat. Muito obrigado. Deixa eu partir pro lado de cá, porque senão os superchats vão fugir. José Carlos Costa. Léo, fale da visão do duplo Aécio, que diz que Glenn está querendo se vender, que ele só quer dinheiro. E deixa eu trazer aqui também Reginaldo De Luca. Muito obrigado, Reginaldo De Luca. Muito obrigado, Hamilton Amaral, pelo superchat. Deixa eu trazer só aqui para contextualizar, que eu vou falar sobre esse assunto, mas já passou. Deixa eu agradecer aqui também o superchat. Deixa eu colocar aqui enquanto esse aqui dá o ar da graça de aparecer. Eu vou agradecer Verinha Teixeira. Eu tive uma impressão que o Fantástico quis desmoralizar o milionário dono do Telegram. Olha, pessoal, eu nem entro na discussão a respeito de se o hacker é mal ou bom, se o Telegram é do bem ou do mal. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente não deixar de forma alguma que a Globo mude o discurso dos crimes cometidos pelo Moro para tentar criminalizar aquelas pessoas que foram, no final das contas, para tentar criminalizar quem trouxe para nós o maior crime da nossa história. Então, eu penso isso. Eu acho que é insignificante nesse momento essa questão do Telegram. O que a gente precisa pensar nesse momento é uma pergunta muito básica que eu vou trazer para você aqui, né, Verinha? Olha aqui, Verinha falou essa questão aqui. Olha, Verinha, tem uma coisa muito interessante aqui que eu vou trazer para você, né? Tá todo mundo falando nessa questão, todo mundo tentando culpar, todo mundo, obviamente, da Globo, tentando culpar o hacker. Tem gente da Globo tentando culpar o hacker, tem gente da Globo, né, falando que é falso, tem eleitores do Bolsonaro falando que é falso. Aí vem uma pergunta básica do próprio Glenn. Por que os procuradores não mostram os originais da conversa? É basicamente isso. Se a gente conseguisse, nesse momento, as originais das conversas, para ter uma ideia de que foi alterado, claro que os procuradores estão desesperados com uma equipe técnica de informática para tentar fazer uma alteração ou qualquer coisa. Mas está demorando demais, né? Eles estão escondendo o telefone. Básico, gente. Olha, pensa em vocês. Pensa você, Verinha, você foi acusada de uma coisa que você não fez nesse momento. E a acusação é simples, né? Não sei se você é casada, mas a acusação é que uma pessoa falou que você estava trocando mensagens e traindo seu marido no Facebook. Mas você não fez isso. Qual que é a sua atitude natural? Você pega o telefone, entrega o telefone, Facebook, WhatsApp, seja lá o que for. Peraí, acha a mensagem. Né? A tendência natural da gente é essa. Agora, por que os procuradores não querem entregar o telefone? Por que o Moro não quer entregar o telefone? Porque as mensagens são verdadeiras. Eles estão tentando achar formas de ganhar a credibilidade do povo para eles terem esse direito de transgredir a lei. Estão perdendo a credibilidade. As mensagens não são falsas, as mensagens são claramente verdadeiras. Deixa eu agradecer aqui
Então, Verinha, muito obrigado. Verinha, muito obrigado. Especialista federal, dia 30, marcha dos desesperados. Bolsominions não conseguem dormir, ficam nas lives zumbizando, são zumbis do Moro, eles estão diminuindo. Isso é o mais importante. Eu falei sobre os períodos, né, do luto, eles estão, obviamente, nesse período da negação e da raiva, mas a tendência natural é progredirem. Lembre-se, na primeira pesquisa, o apoio do Moro caiu em quase 20%, o que significa que os bolsominions estão progredindo. Robson Juscelino Dobgenski. Estopa, fala um pouco sobre a acusação dos EUA referente à explosão de 2 navios petroleiros, os quais, segundo eles, foram atacados pelo Irã. Recaval Marduk. Léo, sensacional ver que acabou a farra das palestrinhas de Moro, Dallagnol e Gabriela Hart. Agora eles se escondem. Exatamente. Agora já não tem mais por que patrocinar palestrinhas deles, porque agora eles não podem julgar mais nada. Hamilton Amaral. Isso tudo já era de conhecimento público. Nem o mais ingênuo jurista acreditava na imparcialidade do Moro. Como esperar uma ação da justiça, sendo que ela é um dos pilares do golpe? Com pressão, tá, Hamilton? Pressão. Muito obrigado, Hamilton, pelo superchat. Muito obrigado, Psi Dalari, pelo superchat. Se eu perdi algum, pessoal, eu peço desculpa. Muito obrigado, Fábio Silva, pela colaboração aqui, pelo superchat. Muito obrigado de coração. E se algum passou aqui, eu peço desculpas. Eu estou fazendo de tudo para conseguir ler todos aqui. Muito obrigado, André Alvarenga. Boa noite, Léo. Por favor, explique por que o Lula ainda está preso e o Moro ainda está solto. Abraço. O Lula ainda está preso e o Moro ainda está solto porque são muitos Moros que estão no Poder Judiciário. São várias pessoas com a mesma qualidade. Lembra? In Fuchs we trust. Então, esse sistema podre não foi só o Moro que participou. É um sistema podre que acabou pegando pessoas da primeira instância, da segunda instância, da terceira instância e do STF. Então, são pessoas que foram cooptadas por esse sistema e o Paulo Pimenta já tinha feito essa denúncia. O Paulo Pimenta falou disso há muito tempo. Conexão Curitiba, que o Paulo Pimenta falou. O Moro julga. Na segunda instância, são 3 desembargadores de Curitiba que julgam. Depois chega no STJ, uma turma de Curitiba que julga. Chega no STF. Quem não era de Curitiba acabou de cair no de avião, né? A turma da Lava Jato lá no STF. Vocês lembram que o Teori era contra esse protagonismo. Ele acabou sendo eliminado. E hoje eu não tenho nenhum medo de falar que o Teori foi assassinado, que eu tenho certeza que o Glenn vai trazer esse material também. Eu quero comentar o material do Duplo Aécio, o ponto de vista do Duplo Aécio a respeito da possibilidade do Glenn estar tentando se vender. Olha, o primeiro ponto que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Todo ser humano é, no final das contas, um ser humano. Eu não conheço o Glenn pessoalmente, então eu falar que a conspiração do Duplo Aécio não faz sentido, eu vou estar também desrespeitando um ponto de vista que pode ter uma certa credibilidade. Pode ter uma certa credibilidade. Mas nós estamos falando de um cara que ganhou um Oscar por causa de um documentário que incomodou tanto quanto esse. Então qual que é o ponto de vista que eu tenho? Qual a nossa opção se não acreditar no Glenn? Nós temos outra opção? Vamos pensar que o Glenn está querendo se vender. Vamos imaginar isso, o Glenn está querendo se vender. Aí eu pergunto para vocês, qual a outra opção que a gente tem? Porque eu chegar aqui e falar na lata que não, que ele é uma pessoa 100% íntegra e jamais faria isso, eu acredito que ele é uma pessoa 100% íntegra. Mas também falar que o Duplo Aécio está completamente errado nesse sentido, é um pouco sair fora dos meus próprios princípios, que eu trouxe várias suposições aqui também. Isso é uma crença deles, não sei se... Aí eu entro num problema de conflito com o Duplo Aécio. O pessoal falou que separou, não sei se dentro do Duplo Aécio ainda tem o Wellington Calazans, mas a personalidade que eu percebi do Wellington é uma personalidade de extrema inveja. Eu não sei se eles trazem isso por inveja do Glenn ou se eles realmente acreditam nisso. O ponto que eu tenho para vocês é o seguinte, o Duplo Aécio conseguiu desmobilizar muitas pessoas de esquerda com a conversa de que o Haddad era traidor do Lula. Lembrem-se, muitas pessoas de esquerda que acompanhavam o Duplo Aécio acreditaram que o Haddad era traidor do Lula. Nos momentos cruciais, o Duplo Aécio está sempre lá para jogar um banho de água fria. Cuidado, porque no momento em que a gente precisa de uma união da esquerda para empurrar numa direção, o Duplo Aécio está sempre lá puxando em outra.
Então eu falo, a sugestão que eu dou para vocês, de fundo do coração, é quem for inscrito, para evitar de você ser confundido, para evitar de você para evitar de você ser vítima de uma pessoa que não está com boas intenções, porque eu tive uma experiência pessoal com eles, a dica que eu dou para você é, não acompanhe. Não acompanhe, simples assim, descurta isso. Por quê, pessoal? Porque, olha, pode parecer que eles são de esquerda, mas o que eu consigo ver é que eles estão sempre procurando protagonismo. Aí eles trazem uma super conspiração desse jeito. Nessa super conspiração, muitas pessoas se desmotivam. Ah, eu não vou ajudar o Glenn, não. O Glenn tá querendo é só se vender. A gente está tirando força de quem está lutando do nosso lado. Da mesma forma que eles conseguiram tirar forças que estavam lutando pela esquerda durante as eleições. Ah, o Haddad é um traidor. O Paulo Pimenta é traidor, o Vadia é traidor. Naquela época todo mundo era traidor, então tomem cuidado. Dica, de coração, descurtam o duplo Écio. Por quê? Porque toda vez que chegar uma notificação para você, vai confundir sua cabeça. Porque eles nunca trazem, assim, nunca nada que eles trouxeram deu certo, só o que era muito óbvio, e eles sempre trazem coisas para desmobilizar, eles sempre trazem coisas para desmotivar, então você está super empolgado, compartilhando, fazendo um trabalho, lutando, conversando com seus amigos, não, o Glenn trouxe isso, vamos lutar por isso, aí de uma hora para outra você vai lá e lê a notícia louca deles, aí você dá aquela desmotivada, dá aquela caída de ânimo e para de correr atrás. Então a dica que eu dou para vocês nesse momento é muito simples, se estamos todos correndo numa direção, por que eles estão puxando em outra? Eu não acredito neles. Para mim, eles estão fazendo isso ou porque eles são pagos para puxar para trás, ou porque eles morrem de inveja, por exemplo, do Glenn ter agora brilhado dessa forma, e eles, com esse monte de teoria deles, nunca conseguiram absolutamente nada. Muito obrigado, Eric Cavalcante, então, pelo superchat. Eric volta e diz, Léo, a Globo, agora no Fantástico, estão tentando desmoralizar o Intercept. Disseram várias vezes na reportagem que Moro e Cia não reconhecem as mensagens. É isso aí que é o trabalho nosso nesse momento, entendeu, Eric Cavalcante? É conscientizar as pessoas da seguinte maneira, olha, o Moro não reconhece a mensagem, mas por que o Moro não entrega o telefone dele? O Dallagnol não reconhece as mensagens, mas por que ele não entrega o telefone dele? É saber dialogar, todo mundo saber dialogar dessa forma. Na hora que o alienado virar para vocês e falar, não, mas o Moro falou que a mensagem não é dele, claro, se você fosse o Moro, você falaria que a mensagem é sua? Agora eu te pergunto, por que o Moro não entrega o telefone? Se você fosse o Moro e tivesse certo, você ia esconder o telefone? Então, pergunta básica que a gente tem que se fazer. Muito obrigado, Douglas Soldan. Não é o caso do Glenn e da sua equipe entrarem com habeas corpus preventivo para evitar mais injustiças a mando do Sérgio Moro? Sérgio Moro não tem mais esse poder de dar voz de prisão, não. E a menos que, numa expressa ditadura, a gente vive hoje no Brasil uma situação dentro da qual o jornalista tem essa prerrogativa de fazer o que ele fez. Então, somente se for ditadura mesmo. E o Moro não pode mais assinar a ordem de prisão, ele não é mais juiz. Colocaram um especialista para dizer que o Telegram não é seguro e que as mensagens podem ser manipuladas. Eric Cavalcante. Então, vão fazer tudo isso sempre. Sempre tem um especialista, é a estratégia da Globo, traz um especialista, o especialista fala, etc e tal. Importante. Nesse momento, estão acuados, desesperados, e o que a gente faz? Vamos trabalhar contra a direção da Globo. Olha, o especialista falou, por que o Moro não entregou o telefone dele? Basicamente isso. Margarida Maria, muito obrigado, Margarida, pelo superchat. A Globo vai se defender, pessoal, é uma guerra, então é natural, a Globo vai se defender, e eu acho que nesse momento, nós que sabemos o que está acontecendo, a gente tem que contra-atacar a covardia da Globo. Contra-atacar a covardia da Globo. Muito obrigado, Jusilene Gama. Léo, não te falei quando a tampa da fossa do judiciário ia feder até na lua? Muito obrigado, Jusilene Gama. Eu já imaginava isso. Eu nunca acreditei nas instituições, eu sempre acreditei numa chantagem contra as instituições. Dodora Pereira. Tipo Paulo Giraldelli, que só está confundindo a esquerda. Dodora Pereira. Olha, Dodora, eu não sei, tem muita gente que fala isso do Paulo Giraldelli. Pode ser que o Paulo tenha partido aí para uma onda de ficar realmente só procurando público, e se tem uma coisa que dá público é ir para o sensacionalismo e para a loucura. Mas eu não vou criticar o trabalho dele porque eu não vi o que vocês estão falando. Acompanhe o trabalho do Glenn por uma década. Ele é
incorrompível. Ajudaria se o 247 não disseminasse teorias malucas que a CIA está usando o Inter. Eu não vi essa teoria de que a CIA está usando o Inter, mas eu vou tentar descobrir o que você está falando sobre a CIA estar usando o Inter. Eu não sei. Porque tem pessoas que acreditam que realmente agora vão rifar o Sérgio Moro, vão rifar todo mundo e que nessa brincadeira a CIA vai se blindar através do sacrifício do Sérgio Moro. Muito obrigado, Luciano Gomes. O primeiro superchat a gente nunca esquece. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Luciano, pelo carinho. Muito obrigado pela ajuda e muito obrigado por ter estreado o recurso do superchat aqui comigo. Muito obrigado, Robson Juscelino Dobengense. Estopa, fala um pouco sobre a acusação dos EUA referente à explosão dos 2 navios petroleiros. Então, eu não sei, Robson, sobre isso, a ponto de ter condições de falar. Matheus Pimentel, fala do Breno Altman hoje, no Bom Dia, achei sensacional. Quem fica com esse discurso de suspeitas sobre o Glenn está contra a esquerda. Está contra a esquerda, obviamente, ou está querendo algum tipo de protagonismo, quando eu vejo essa questão aí do duplo Aécio. Obviamente, é um tipo de inveja, uma loucura, um desespero, de tipo assim, eu não consegui, por que ele conseguiu? Não, gente. Somos uma equipe, depois a gente vira concorrência. Vamos primeiro acabar com o problema, depois a gente vira concorrência, depois cada um vai buscar sua estrela, tentar fazer sua estrela brilhar mais. Vamos reconhecer a grandiosidade do trabalho do Intercept, do Glenn, vamos nos unir a ele, vamos derrubar esse grande golpe que está acontecendo. Depois cada um liga para o seu canal, para o seu veículo, né? Eu penso dessa forma. Carlos Brito, tem robô na área. Para cada robô, mais um inscrito no canal do Estopa e um assinante do 247. Bora? O Carlos Brito está propondo aqui uma super pirraça para matar de raiva os robozinhos que estão aí perturbando o chat. Então, quem for aí, por favor, ajude, se inscreva no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa, e para a gente pirraçar esses robozinhos, se vocês puderem, tragam pessoas para se inscreverem, para cada robozinho que você vê, traz uma pessoa para se inscrever. Muito obrigado, Carlos Brito, pela ideia, pelo carinho. Deixa eu agradecer do lado de cá a Carolina Guerra. Léo, fale sobre a denúncia da Carta Capital e para que o Zé Cardoso já colaborava com a Lava Jato. Obrigada por seu trabalho. Abraços. Carolina Guerra, olha, Carolina, se você estiver falando do Cardoso que foi ministro, eu não vi essa matéria da Carta Capital e eu acho que é um pouco pesado, porque, olha, o Cardoso estava lá dentro, ele é uma das partes que estava sendo prejudicada. Agora, eu não sei, nesse coração dos outros é terra que ninguém pisa. Tecarossa Souza, muito obrigado, Tecarossa, pelo superchat. Muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. Eu lembro, vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado, Onassis303, pela ajuda. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, Tecarosa, que fala: eu fui inscrita no duplo Aécio até perceber qual era a deles. Hoje passo longe. Abraços. Muito obrigado, Tecarossa. E a dica que eu dou para vocês, pessoal, é uma dica básica, que é exatamente o que eu faço. Se eu vejo que tem uma coisa que está me incomodando, que está chamando atenção para coisas sombrias e absurdas, eu prefiro não receber aquilo mais. Então, assim, eu não conheço, eu vi pouquíssimas coisas, por exemplo, do MBL, porque é uma coisa que me faz mal. Então, a dica que eu dou para vocês nesse momento é que simplesmente descurtam, desinscrevam-se. Por quê? Dessa forma, vocês não vão receber as notificações dessas coisas que têm a finalidade de confundir sua cabeça. Então é realmente o material que está sendo lançado na sua cabeça para te atrapalhar, para te desmotivar, para te desmobilizar, e simplesmente não receba isso. Paulo Gonçalves Carvalho, só prestigiando mesmo. Muito obrigado, Paulo Gonçalves, pelo prestígio, pela ajuda aqui no canal. Muito obrigado, SGFF. Léo, é possível estarmos em uma guerra híbrida entre Bannon e Omidyar? Eu acho que nesse momento, SGFF, o que eu acho que está acontecendo nesse momento nem é necessariamente essa guerra híbrida entre esses personagens. Eu acho que agora a coisa está mais interna, porque tem um pega-fogo interno. A gente não sabe o que o Glenn, qual que é a intenção do Glenn. Eu sei que a intenção dele é contra o Moro. Se é contra o Moro, é nosso aliado. Mas pode ser que o Glenn vá terminar isso após divulgar, por exemplo, como a Rede Globo participou de todo o esquema. E pode ser que o Glenn tenha feito um acordo de não expor os Estados Unidos. Esse é o medo, por exemplo, do duplo Aécio. Pode ser.
Mas o que é o mais importante nesse momento? Nós precisamos entrar rasgando, ajudando o Glenn, porque nós estamos lutando contra o maior inimigo do Brasil, em sua história. E é ele que a gente tem condições de atacar. Ah, vocês acham mesmo que nós, brasileiros... Olha, os árabes que são prejudicados, às vezes, por políticas vindas de banqueiros americanos, eles não conseguem... Eles estão tentando, com toda a loucura de armamento, de homem-bomba e tudo mais, eles estão tentando fazer alguma coisa contra esses banqueiros há mais de 100 anos. Não conseguem. Vocês acham que é um brasileiro que vai fazer? Então, vamos reconhecer que existem pessoas que são intocáveis. A gente não vai conseguir punir ninguém do Estado americano. A gente não vai conseguir punir ninguém nos Estados Unidos, mas uma demonstração a gente tem que dar no Brasil. Aquele que estiver disposto a trair a nossa pátria aqui dentro para trabalhar para os Estados Unidos, vai prestar contas aqui dentro. Então eu acho que o foco nosso agora deveria ser na punição do Sérgio Moro, punição dos procuradores, punição dos demais do Poder Judiciário que estão envolvidos. TRF4, a gente sabe que tem CIFUX, né, o CIFUX do Infux We Trust. Nós precisamos incentivar a punição dessas pessoas, porque senão a gente abre uma ideia de que a gente vai punir todo mundo e a gente não vai conseguir punir todo mundo de forma alguma. Então, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Carlos Brito, deixa eu partir para o lado de cá e agradecer VT21081, que fala: seu companheiro no 247, Pepe Escobar, e outro que não recordo o nome, que está disseminando teorias de que The Intercept é instrumento da CIA. Então, VT, olha bem, o 247, ele não tem... o 247, ele tem uma visão nacionalista. Ele não controla a forma de pensar das pessoas. Eu faço o programa com o Léo, e às vezes o Léo entra em pânico, porque eu falo coisas que deixam ele, às vezes, desconcertado, que às vezes eu entro demais nas teorias da conspiração, que acabam incomodando pessoas que não gostam de teoria da conspiração. Então eu acho que o que acontece? É o Pepe Escobar que está falando, não é necessariamente a visão do 247. Eu não consigo ver o Intercept como sendo um instrumento da CIA, não. Eu consigo ver a inteligência do Glenn de que o maior problema que existe no Brasil hoje é a percepção pública de que o Moro é um deus. O maior problema é esse. E, obviamente, o resultado de tudo isso que foi a prisão do ex-presidente Lula. Isso eu consigo ver. Isso é o que eu consigo perceber que é possível curar. Eu vou falar com vocês, pessoal, uma coisa... Eu gosto muito de fazer analogia, e agora acaba de travar o meu sistema aqui, mas deixa eu ver se eu consigo liberar, porque eu vi que um superchat fugiu. Eu faço questão de agradecer que os superchats sustentam os canais. Eu queria até pedir quem puder ajudar, ajude também com depósito bancário, mas aqui está o do Eric Cavalcante, que fugiu. Léo, mas eles disseram que Moro não utiliza mais o Telegram há muito tempo e os procuradores não se manifestaram ainda. Sim, o detalhe é o seguinte: nós precisamos mostrar para a população que a Globo faz parte disso. Isso é o mais importante. Porque, olha bem, como que a Globo garante que o Moro não utiliza o Telegram, né? Nós precisamos mostrar para as pessoas que a Globo é parte. E é porque a Globo é parte que ela fez tantas notícias contra o ex-presidente Lula. Tudo, absolutamente tudo que está acontecendo pode ser utilizado por nós a nosso favor. Por que a Globo está defendendo o Sérgio Moro? Olha, o motivo da Globo estar defendendo o Sérgio Moro é o mesmo motivo da Globo ter inventado tantas mentiras contra o ex-presidente Lula. Tá vendo como a gente pode inverter a força do inimigo contra ele mesmo? No momento que eles falarem, não, mas a Globo mostrou isso, meu amigo, a Globo faz parte. Todas as notícias contra o ex-presidente Lula foram criadas pela Globo. Toda a setagem mental que as pessoas ficavam fazendo contra o ex-presidente Lula era a Globo que criava. Então a Globo faz parte disso. Precisamos usar a força do inimigo contra ele mesmo. Fábio Souza, a Globo criou tudo isso, criou esse monstro, agora está sambando. Jornalismo tendencioso sempre foi a cara da Globo. Muito obrigado, Fábio Souza, que inclusive eu estava falando sobre esse assunto, seu superchat aí, contextualizando, eu não tinha nem lido ainda. Muito obrigado mesmo. Cláudio Leite de Souza, que fala: parabéns pelo trabalho incansável. O Giraldelli está contribuindo com esclarecimentos de descaramentos do Moro, desmascaramentos do Moro e Dallagnol. Cláudio Leite Souza. Obrigado, Cláudio. Eu não vi esses últimos trabalhos do Giraldelli, eu estou passando o final de semana de fazer trabalho de mestrado, correria total, mas eu sempre vi o Giraldelli com certas críticas à esquerda, mas ao mesmo tempo do nosso lado, né? É igual eu falo, pessoal, olha,
Eu estava falando a respeito disso há pouco tempo. Vejam bem, nós precisamos... eu falei que eu ia fazer uma analogia, eu gosto demais de fazer minhas analogias. Né? Sobre essa questão, deixa eu ler isso aqui. Para sorte do Moro, o Brasil é gigante e ainda tem muito imbecil que defende um escândalo desses só para manter o ódio pessoal ou partidário e por isso ele arrisca em manter a pose de herói da nação. Exatamente. E aqui tem o ponto, né, que precisa acontecer antes mesmo do... Né, isso precisa acontecer, obviamente, no momento adequado, né, antes do povo se desmobilizar. Sérgio Júnior fala, quando surgirem os áudios, a Globo desmoraliza. A gente tem que estar unido, porque quando surgirem os áudios, a gente tem que fazer um escarcéu. Então, por isso que eu falo, o que a gente está fazendo hoje é um trabalho de construção. E eu queria agradecer vocês, os 3 canais transmitindo nesse momento. A gente somos aproximadamente 6.000 pessoas nessa live, e realmente as lives estão agora batendo um recorde. Até isso é um indicativo, pessoal. Essa live, antes do escândalo, ela tinha 1.000 pessoas assistindo. Hoje, somos 6.000 pessoas no domingo. Então, a coisa está virando, as pessoas estão se mobilizando, as pessoas estão participando. E olha, o bicho vai pegar. Basta que a gente tenha essa consciência. Agora, eu falo muito sobre a minha leitura da técnica do Glenn. Ontem eu falei com vocês, né, tá? Eu vou compartilhar para não ter que falar de novo, que é até meio chato. As 5 fases do luto, eu falei ontem. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa estratégia do Glenn de forçar no Sérgio Moro, de focar no Sérgio Moro, focar no Dallagnol e focar na Globo. A gente sabe que o controle de tudo isso veio dos Estados Unidos. A gente sabe. Mas eu queria falar com vocês a seguinte coisa. Imagine você que uma pessoa, ela sofreu um acidente, e essa pessoa que sofreu um acidente perdeu as vistas, e além dela ter perdido as vistas, ela tá com uma perfuração na barriga. Olha, a gente sabe que perdeu as vistas, perdeu, né, gente? Não vai recuperar. Pelo menos a maioria dos casos. O Delgado não está aqui para falar com a gente, mas perdeu. É trágico, mas perdeu. Em contrapartida, os médicos podem colocar todos os esforços na recuperação daquilo que ainda tem jeito. Recuperação daquilo que ainda tem jeito, eu quero dizer recuperar o órgão perfurado da pessoa. Eu estou fazendo essa comparação estranha e bizarra porque nesse momento, ficar tentando falar, mas por que o Glenn não expõe os Estados Unidos? Por que o Glenn não fala sobre o banqueiro americano que financiou tudo isso? O chefão que está lá nos Estados Unidos coordenando. Cara, no que vai dar isso? De boa. Se tiver gravação do Trump conversando com o Moro, vocês acham que a gente vai prender o Trump? Vamos cair na real. O nosso maior inimigo é o inimigo que traiu a gente em casa. Sabe por quê? Lá nos Estados Unidos, o interesse deles era ter uma colônia para fornecer matéria-prima, é o que estão conseguindo. Aqui no Brasil, a gente tinha que defender os interesses nossos. Aqui dentro, a gente foi traído. Estou pedindo para perdoar lá fora? Não. Isso serve para o nosso povo entender que o maior inimigo não é quem votou no outro candidato. O maior inimigo está lá fora, controlando aqui dentro, destruindo a gente aqui dentro. Mas também ficar nessa ilusão de que a gente vai conseguir punir os Estados Unidos pelo que eles fizeram, não. A gente precisa primeiro mostrar a fraude, mostrar a farsa. No segundo momento, criar essa sensação de nacionalismo, mostrando para os brasileiros que isso tudo foi orquestrado lá de fora. Hoje a gente precisa mostrar que o Sérgio Moro destruiu a economia, que o Sérgio Moro tirou o emprego do povo e também prendeu o ex-presidente Lula. A gente não pode inverter as coisas, porque se a gente inverte as coisas, quem não gosta do Lula bate palma para o Sérgio Moro. As pessoas precisam entender que, antes de mais nada, o Sérgio Moro causou a crise econômica que a gente está vivendo. E ele foi contratado. Isso não foi sem querer numa luta contra a corrupção, não. A luta contra a corrupção foi a desculpa. O objetivo da Lava Jato era a destruição da nossa indústria. O objetivo da Lava Jato era a destruição da soberania nacional. A prisão do Lula era simplesmente uma das coisas para garantir que a gente nunca recuperaria a soberania nacional. Então o estrago da Lava Jato foi para acabar com a nossa indústria, vender nossas riquezas. A prisão do Lula é para evitar que o Lula pudesse reverter esse quadro. Então isso precisa ficar bem claro na cabeça do brasileiro. O anticristo fala...
quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico, chamou os vazamentos de explosão e diz que atinge também o Bolsonaro. Alguma coisa, anticristo, acabou acontecendo aí, parece que teve uma intervenção aí de uma mão abençoada que complicou aí, só para ver se você se converte e deixa de ser um anticristo, mas ficou bem complicado. Olha, quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico. Então deve ser quadro Isso a Globo Não Mostra, quadro do Fantástico, chamou os vazamentos de explosão e disse que atinge também o Bolsonaro. Ficou difícil, anticristo. Você mandou uma mensagem aí que deve ser uma forma de escrever bem própria aí dos anjos do mal, né? Não é uma coisa muito fácil assim de desvendar, não. José Benedito da Silva, Léo, tem gente da esquerda seguindo o Giraldelli como os olavistas seguem o Olavo de Carvalho. Estão ficando cegos. Sim, isso é sempre uma possibilidade. O detalhe é o seguinte: quem estiver a favor da nação soberana e contra o controle internacional sobre o Brasil, está do nosso lado. As fatias ideológicas, aí é outra coisa. A esquerda precisa se unir, precisa fechar um pensamento ideológico, sim. Mas quem estiver na luta contra a destruição que a Lava Jato causou no Brasil e quem estiver lutando pela prisão do Moro, está do nosso lado. As pequenas diferenças a gente resolve aqui dentro. Nesse ponto eu penso o seguinte, pessoal, não sei do que vocês estão falando a respeito do Giraldelli, qual bagunça que ele está fazendo, o que ele está criticando, o que está incomodando. Não sei falar o que é exatamente. Mas eu queria que vocês entendessem é que a gente está vivendo a seguinte situação nesse momento. Não sei do que vocês estão falando, pode ser que ele tenha feito uma coisa bizarra e eu não tenha visto, por isso eu não vou nem criticar. Mas vamos pensar, isso é muito importante, vamos pensar da seguinte maneira. Existe uma pessoa de fora agredindo a nossa família. Primeiro, a nossa família vai se defender contra essa pessoa de fora. Depois que a gente arrancar essa pessoa de fora do convívio interno e da estragação que está causando na nossa família, entre nós, dentro da nossa família, a gente resolve o problema. Então, primeiro, a gente precisa expurgar essa representação dos Estados Unidos dentro do Brasil, que é o Sérgio Moro, para depois de tudo isso, a gente conseguir resolver o problema. Né? Então, o Giraldelli está do nosso lado nessa primeira luta. Primeiro a gente expulsa o maligno. Depois que a gente expulsa o maligno, aí a gente vai se acertar aqui dentro. Olair Severo, boa noite, Léo. Moro prometeu ir ao Senado para falar sobre as mensagens denunciadas pelo Glenn. Será que ele irá depois que aparecerem os áudios dele tramando com os promotores e com os caras do TRF4? Olair, eu não sei. O Moro está sem ação nesse momento. O Moro está sem ação, pessoal, porque o que o Moro vai fazer? Ele está perdido, está completamente perdido. O Moro não sabe o que fazer nesse momento, ele não sabe como agir, ele não sabe ele não sabe o que fazer para resolver o problema. Né? Então, enfim, o Anticristo, Isso a Globo Não Mostra, é um quadro do Fantástico e neste quadro a Globo chamou o caso Glenn de explosão que atingiu Bolsonaro. Né? Agora eu entendi. É porque o Anticristo está querendo dizer aqui que a Globo falou que o quadro atinge o Bolsonaro, sim. O que a gente está querendo dizer, o Anticristo, é que a forma tendenciosa da Globo trabalhar, colocando um especialista, tal, falar que atingiu o Bolsonaro, não precisa falar, todo mundo sabe. Mas coloca um especialista para falar que não é confiável o Telegram, para falar que o que o Moro está falando pode ser verdade. Isso tudo mostra que a Globo está desesperada para proteger o Sérgio Moro. E olha só o que fala Um Corpo Saudável. Quem do PT recusou a aposentadoria integral? Vermes. Olha um corpo saudável. Aqui, deixa eu falar um negócio. Eu não sou do PT. Se eu tiver direito à aposentadoria, qualquer uma que for, eu não vou recusar. Porque direito é direito. Deixa de ser idiota, cara. Você recusaria qualquer tipo de direito? Vou te pedir, grava um vídeo seu pegando 10 notas de R$100 e botando fogo. Direito é direito. Você não abre mão do que é direito. Nós estamos criticando, se você fala da reforma da Previdência, nós estamos criticando a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência fala que vai lutar contra privilégios, mas na hora que chega na parte dos cargos eletivos, ela mantém a possibilidade de acumular aposentadoria, ou seja, político pode.
Na hora que chega no caso dos policiais, ela mantém os privilégios. Na hora que chega nos trabalhadores com entre 1 e 2 salários mínimos, ela corta o abono. Na hora que chega nos trabalhadores lá da base da pirâmide, ela coloca o caboclo para trabalhar 5 anos a mais. E olha, 5 anos a mais para receber fator previdenciário. 40 anos de trabalho para receber o que você ganhava. Agora, você vai falar comigo que uma pessoa do PT só pode criticar isso se ela tiver aberto mão do direito de aposentar? Isso é idiota, cara. Olha, se você luta por um corpo saudável, eu vou te dar uma dica. Toma Neurosan ou qualquer remédio para a mente, que o seu problema pode estar na mente. E é uma coisa difícil para explicar, mas o cérebro faz parte do corpo, idiota. Ninguém que precisa abre mão de um direito. Ninguém abre mão de uma aposentadoria para ter o direito de criticar o modelo previdenciário. E eu te falo, se eu, um corpo saudável, mas um cérebro podre, se eu tivesse direito de me aposentar, eu aposentaria. Então, recusar a aposentadoria não é um critério para uma pessoa criticar uma reforma da Previdência que vai tirar dos mais pobres o direito de aposentar dignamente. São 40 anos de trabalho para você aposentar com seu salário integral. Deixa de ser idiota. Você acha que para uma pessoa lutar pelo pobre que vai passar por isso, ela precisa ter aberto mão do direito de aposentar? Deixa de ser otário, cara. Para de cuidar do corpo apenas e se lembra, uma mente saudável é importante. Uma mente saudável, porque olha, sem a mente, o corpo é só um monte de carne. E mais, a mente faz parte do corpo. Deixa de ser bobo, menino. Então, você vai criticar o PT que luta contra a reforma da Previdência, luta pelo direito do mais pobre se aposentar, porque o PT não quis abrir mão do direito de aposentar. Ah, não, para eu ter direito de lutar pela aposentadoria dos mais pobres, eu preciso abdicar a minha aposentadoria. De ser otário, bicho. Olha, tem amor próprio, deixa de ser idiota. Daqui a pouco, você sabe o que vai acontecer? Um corpo saudável e uma mente podre, vai acontecer que você vai chegar no meio da rua, vai começar a atravessar a rua, vai vir um caminhão e uma pessoa com a camisa do PT vai gritar, para, e você vai falar, não, só porque o cara do PT falou, eu vou entrar na frente do caminhão e vou morrer, porque senão eu vou ter escutado um petista. Deixa de ser otário, cara. Para uma pessoa lutar pelo seu direito de aposentar, ela não tem que ter aberto mão do direito dela a aposentar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olair Severo de Oliveira, o Giraldelli sempre bate na direita golpista, mas sempre defende a cara imperialista do tio Sam. Pode ser que olha, eu vou explicar para vocês. Solange Soares, pesquisei. É um quadro de humor do Fantástico, onde as notícias da semana tratadas de forma leve, com brincadeiras, com cenas exibidas na programação. Obrigado, Solange. Obrigado, Olair. Então, pessoal, vou falar com vocês o seguinte. Vou falar sobre essa questão do Giraldelli, mas eu vou falar sobre a minha impressão a partir dos comentários que vieram. Por que é importante falar que eu vou falar da minha impressão a partir dos comentários que vieram? Porque eu não vi o que ele fez. Então, Giraldelli, desculpe se eu falar uma coisa que não tem nada a ver, e eu vou falar o que eu entendi pelo que eles trouxeram. Mirna Rosa, o que interessa é provar que Moro e os procuradores são traidores do país. Se Glenn vai falar da CIA, não interessa agora, exatamente. O que interessa nesse momento é que as pessoas entendam que o Brasil está vivendo uma grande farsa. Essa é a nossa meta. O próximo passo é mostrar para o brasileiro que essa coisa de ficar pagando pau para Estados Unidos não vai levar o Brasil à prosperidade, vai levar o Brasil à miséria. Então o primeiro passo o Glenn está fazendo. O segundo, se o Glenn não fizer, fica por nossa conta, porque vai estar muito bem concluído. Léo, o policial civil não vai ter nenhum direito de acumular. Entrou na Previdência igual a qualquer trabalhador. Obrigado, Mirna Rosa. O que eu vi foi as forças militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, não é as polícias civis estaduais, não. Pintacilgo da Venezuela, Giraldelli é lobo com pele de cordeiro, ele odeia o PT. Primeiro ponto que eu tenho para falar com vocês. Uma pessoa para ser nacionalista, ela não tem necessariamente que amar o PT. Esse é o primeiro ponto que eu preciso falar. Não estou falando isso aqui, porque às vezes quando eu falo
sobre o nacionalismo do Ciro, todo mundo fala, o cara é Ciro, o cara não gosta do... Gente, eu defendo o Lula com unhas e dentes há 3 anos. São 3 anos defendendo o Lula. Então, não me entendam mal e, por favor, entendam que é possível a gente imaginar que uma pessoa está do nosso lado, mesmo que ela não esteja apoiando o PT. São coisas completamente diferentes. Então, o Giraldelli pode ter suas críticas ao PT? Claro que pode. Ele pode ter suas críticas ao PT. Eu tenho as minhas. A crítica que eu tenho ao PT é que o PT investiu demais em programas sociais, o PT investiu demais em educação, o PT criou coisas demais e não mostrou para o povo que estava criando. E isso afeta diretamente a mim, porque eu sou da área de comunicação. Ou seja, o PT investiu demais na construção civil, gastou muito dinheiro com engenheiro, colocou dinheiro demais no povo, colocou dinheiro demais no Bolsa Família, mas ele poderia ter contratado o pessoal da comunicação social para poder mostrar que ele estava fazendo isso. Então, eu tenho essa crítica. E é uma crítica de 2 pontos. É uma crítica técnica, que eu acho que isso influenciou demais, e ao mesmo tempo uma crítica pessoal, porque, olha, poderia ter me dado serviço para divulgar isso, né? Indiretamente, que eu trabalhava numa produtora que fazia esse tipo de trabalho. Eu não tinha meu canal naquela época. Mas, então, enfim, o Giraldelli, ele tem as críticas dele, e ele tem o direito de ter as críticas dele. Isso é o mais importante. O que faria do Giraldelli um traidor seria se o Giraldelli estivesse nesse momento aí, né, lutando para proteger o Sérgio Moro. Agora, o fato dele criticar o PT é um fato que vai fazer com que ele não tenha os petistas. E essa estratégia, vamos imaginar que o Giraldelli tem uma decepção legítima com o PT, é direito dele ter essa decepção legítima. Ele pode realmente ter percebido que o PT falhou, o PT poderia ter feito diferente, ele tem essa impressão, gente. E assiste o Giraldelli, obviamente, quem gosta do trabalho dele. Mas ele está lutando do nosso lado contra o Sérgio Moro, por um Brasil soberano, por um Brasil industrializado, está do nosso lado. Ah, mas tem gente que fala, por exemplo, que ele é machista. Olha, não vou falar que não é, ele pode ser machista sim, mas isso tira ele do fronte de batalha do nosso lado? O fato dele ser machista significa que ele não está na trincheira lutando com a gente? Não, ele está na mesma trincheira lutando com a gente. Esse é o ponto mais importante que eu queria falar com vocês. Outro ponto que eu trago agora, que eu acho muito importante, e eu já conheci já o Fredinho aqui. Obrigado, Fredinho, pela participação. O Fredinho tem um canal grandão também, de vídeos para crianças e, né, amigo pessoal. Muito obrigado pela participação. E olha só, pessoal, outro ponto importante. O Giraldelli, ele pode não falar dos Estados Unidos, se limitar sua crítica até um certo nível. Porque o Giraldelli, ele é um cara que tem um perfil da televisão brasileira. E a televisão brasileira é contratada pelos patrocinadores, que são essas pessoas que estão fazendo essa bagunça. Então ele pode ir até um certo ponto e por motivos pessoais não ir mais. Mas espera aí, o cara também tem a vida pessoal dele. O que eu estou querendo dizer para vocês é que ele pode estar se preservando. E eu vou explicar isso mais. Muito obrigado, Verinha Teixeira. Vai dormir com essa, corpo saudável, mente podre. Amei, Léo, parabéns. Obrigado, Verinha. Fredinho, o que achou da paródia do Moro na Zorra Total? Saudade, amigo, abraço. Muito boa. Eu só não coloco no canal porque eu acho que a Globo acaba derrubando, né? Se eu tento colocar no meu canal. Se você coloca na sua página pessoal, a Globo obviamente não vai atrás de você. Mas se eu coloco no meu canal, a Globo vai lá e dá um strike. SGFF. Léo Giraldelli é um filósofo de esquerda que tem críticas aos problemas do PT e faz a linha progressista do Ciro. No mais, a pauta é de esquerda. SGFF. É isso que eu tô falando aqui, SG. Então o que acontece, pessoal? Deixa eu aproveitar até o comentário do SGFF para continuar falando. Então, olha, agora eu vou falar com vocês sobre a linha, que é uma linha muito tênue, que separa uma pessoa da condição de militante e dos próprios interesses. Olha, eu vou falar com vocês sobre as minhas condições na televisão. Eu sou um camarada de pele morena, isso faz uma diferença muito grande para a televisão, de origem pobre, e isso praticamente me tira da televisão brasileira. O fato de eu ter pele morena, o fato de eu ser de origem pobre, e o fato de eu não ter vindo da estrutura base do jornalismo, ou seja, eu não estou trabalhando com jornalismo desde os 18 anos de idade. Isso aí já me dá a seguinte resposta. Você nunca estará na Record, você nunca estará na Rede Globo, você nunca estará na Band, você nunca estará na televisão brasileira. Isso aí é uma resposta que eu já tenho de imediato. Por que isso é importante para mim? Eu aprendi isso estudando ciências sociais na Inglaterra. Por que isso é muito importante? Porque isso me dá a tranquilidade
que eu não preciso ficar me poupando de meter o pau na Globo sem dó, porque não há possibilidade de eu entrar na Globo. Eu tenho essa tranquilidade, eu tenho essa tranquilidade de saber que não adianta eu tentar poupar alguém, porque esse alguém nunca vai me dar oportunidade. É assim que funciona. Já o Giraldelli, e eu tô falando isso da minha cabeça, ele não me falou nada disso, me desculpa, Giraldelli, isso não tem nada a ver, já gosto do seu posicionamento do nosso lado, e já falei aqui, você tem o direito de criticar o que você quiser criticar, lute do nosso lado na trincheira, o resto é resto. O Giraldelli tem um ponto, gente, o Giraldelli, ele tem um perfil de apresentador da televisão brasileira, é um cara clarinho, é um cara filósofo, de universidade conhecida, já apareceu na televisão várias vezes, não tem pele escura. Será que vale a pena o Giraldelli fazer críticas aos Estados Unidos se os patrocinadores das emissoras serão criticados? Será que faz sentido o Giraldelli bater de frente, por exemplo, com os banqueiros, sendo que são os banqueiros os mantenedores das emissoras de televisão? A gente não pode exigir demais dele. Então deixa que ele fique até o ponto onde ele pode falar. No mais, ele está preservando o espaço dele numa emissora de televisão, porque se ele fala demais, obviamente ele fecha as portas. Por exemplo, eu acho que não é estratégico para o Giraldelli falar do Edir Macedo, falar da Universal, porque ele vai fechar as portas na Record, não é estratégico isso. Então, deixe que ele vá até onde ele pode ir. E fiquem tranquilos que onde ele não for, eu vou. Que é tipo assim, ele tem uma expectativa de que ele pode trabalhar numa emissora de televisão, que ele pode fazer um trabalho conjunto, que ele pode fazer um trabalho para esses banqueiros. Eu não. Eu sou semancol, eu sou pé no chão. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém e aqui embaixo as leis são diferentes. Simples assim. Então, não vamos exigir que ele vá até onde ele não pode ir. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o outro ponto? O Giraldelli, ele é um bom player. Ele sabe que existe uma certa repugnância ao PT, mesmo dentro da esquerda, e ele se aproveita dessa repugnância ao PT e pronto. É a estratégia dele. Mas sabe o que é mais importante? Essa parte da esquerda que tem repugnância com o PT nem me escuta, porque acha que eu sou petista louco. Mas essa parte da esquerda escuta o Giraldelli. Um cara da direita que tem vontade de chegar na esquerda, é muito mais fácil ele sair da direita e chegar à esquerda através do Giraldelli, porque o Giraldelli não é petista, do que ele pular, por exemplo, para um cara que fala bem do PT, igual eu falo bem do governo do PT. Por quê? Porque tem críticas? Tem, mas os pontos positivos superam e muito os pontos negativos. Então eu falo bem do governo PT e pronto. Por isso, é praticamente impossível que um eleitor do Bolsonaro parta direto da extrema-direita para cair no meu trabalho, mas ele pode chegar até nós passando pelo Giraldelli. Porque ele vai chegar em um cara de esquerda que fala mal do PT. Não, esse cara é de uma esquerda boa, que esse cara pelo menos fala mal do PT. Tudo isso faz um mix de nacionalismo importantíssimo. Por que eu falo mix de nacionalismo? Não adianta você entrar num restaurante e ter só um tipo de refrigerante. Cada um vai querer um diferente, isso é natural. Ah, não é suco? Não, tem só esse suco. Não vai agradar todo mundo. Então tem gente que é da esquerda, mas ainda acredita, Lula é ladrão, tal. Tá nessa viagem, ele vai cair num cara da esquerda, que é um cara que não fica elogiando o Lula. Pronto, ali ele vai se sentir confortável, ali ele vai escutar os argumentos da esquerda, ali ele vai aprender sobre nacionalismo, ali ele vai aprender sobre a importância das políticas sociais e não vai sentir repugnância. Porque o cara que foi apodrecido pela Rede Globo, tipo um corpo saudável, quando ele chega aqui com a mente podre dele, ele imediatamente já fecha a mente e pensa, tudo que esse cara fala é petismo extremo, não quero nem ouvir. Você viu que ele atacou o PT num vídeo que a gente nem está falando do PT. Se esse cara começa a perceber que tudo foi uma grande farsa e quer escutar o outro lado, ele chega no Giraldelli, lá no Giraldelli ele vai conhecer nacionalismo, importância da indústria nacional, importância da gente lutar pelo Brasil soberano, importância de um Estado democrático de direito, tudo isso ele vai conhecer lá sem uma defesa ao PT. Vocês estão entendendo? Então tudo é importante, gente. Todos esses trabalhos são importantes. Deixa eu agradecer. Pintacilgo, da Venezuela. O Giraldelli escondeu a bolsa decorada com a bandeira dos Estados Unidos. Ele adora defender a Globo. Mas tem mudado lentamente. Nunca é tarde. Pintacilgo, da Venezuela. O que eu consigo ver, Pintacilgo, da Venezuela, é uma pessoa que ainda tem o sonho de repente, participar da Rede Globo. Mas ele está
lutando por um Brasil soberano. Isso é importante. Maria de Lourdes Hermite. Léo, muitos parlamentares do PT estão no 6º ou 7º mandato e contribuíram para a previdência deles, da Câmara. Seria um absurdo abrir mão da aposentadoria integral e perder tudo que contribuíram até agora. Não, olha, Maria de Lourdes, eu acho diferente. Eu acho que nós estamos falando de uma situação em que todos os brasileiros abaixo de 50 anos vão perder tudo. Todos os brasileiros abaixo de 50 anos serão obrigados a partir para o novo modelo. Esse modelo não pode passar sob hipótese alguma. É só um corpo saudável com a mente podre que acha que esse modelo tem que passar. Nós estamos falando de uma desculpa de tirar privilégio de políticos que vai tirar privilégio de alguns milhares de políticos e vai prejudicar muitos milhões de brasileiros. Então, só pelo prazer de achar que você vai tirar privilégios de uma classe que já é rica, você vai condenar a miséria a uma classe que é pobre, né? E sem contar também que você tira dinheiro do mercado, com isso você tem menos giro econômico. Não é inteligente sob hipótese alguma essa reforma da Previdência. Nós temos que lutar contra isso. A gente não temos que imaginar nem a possibilidade disso passar. Nem a possibilidade disso passar. A gente tem que julgar com a ideia de que a gente vai levantar o povo contra isso, e isso não vai passar. Não podemos nem pensar na possibilidade dessa reforma passar. A reforma da Previdência é bem-vinda? Uma reforma que modifique realmente as coisas que não vão impactar na economia e não vão impactar nas pessoas mais pobres. Então, redução de privilégios é fantástica, mas não é reduzir o privilégio do cara que ganha um salário mínimo, não. Isso não é privilégio, não. Se for uma reforma da Previdência que não vá impactar na camada mais pobre, sim, ela é bem-vinda. Faça uma reforma da Previdência a partir de 5 salários mínimos. Perfeito. Todo mundo, seja servidor público, seja servidor do regime geral, se ganha acima de 5 salários mínimos, vai participar da reforma. Abaixo disso, não. Olha, eu sinceramente, Maria de Lourdes, eu nem vou cogitar a possibilidade de criticar isso. Agora, fazer uma reforma da Previdência que vai fazer a maior economia em cima do povo que ganha 1 e 2 salários mínimos? Não. Isso não é reforma da Previdência. Isso é uma desgraça social, gente. É outra coisa. Faça uma reforma que não vá impactar nos mais pobres. Vai ter meu apoio. Apesar de que eu não sei se meu apoio faz diferença. Mas o que eu estou querendo dizer é o meu modo de pensar. Faça uma reforma que não vá... A reforma começa da seguinte maneira. Essa reforma não altera em nada os direitos daqueles que ganham até 2 salários mínimos. Pronto. Faz uma reforma desse jeito. Começa da seguinte maneira. Para os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, não há alteração nenhuma nas regras previdenciárias. Olha, começou desse jeito, eu tenho vontade de ler o resto. Agora, falar comigo, né, igual o corpo saudável e a mente podre, que você vai apoiar uma reforma que impacta... Não, eu não tenho nada contra os benefícios dos políticos, tudo bem, o seu ponto de vista aí é um ponto que faz todo sentido, eles contribuíram por todo esse tempo, mas o que eu penso nesse momento é o seguinte, a reforma nem está focando tanto nos políticos, a reforma está focando no povo mais pobre. Esse é o ponto, sabe por quê, Maria de Lourdes? Porque se essa reforma passa, isso é importante, tá, pessoal? Isso é muito importante. Se essa reforma passa, todos os ricos prejudicados vão conseguir alterar o que eles foram prejudicados através do STF. Isso é a parte mais podre do processo legislativo. Se essa reforma passa, tudo que for prejudicar os políticos, eles vão conseguir derrubar no STF e a reforma vai ser modificada só nos pontos que prejudicam os ricos. Ou seja, a única parte da reforma que vai ficar é a parte que prejudica os pobres. Porque a parte que prejudica os ricos vai ser derrubada no STF. Então, não se iludam sob hipótese alguma. Deixa eu agradecer Ione Tiengo Breder. Léo, assisti alguns vídeos do Giraldelli que você vai entender. É difícil de explicar. Tadeu Teixeira, tô achando bom ouvi-la falar sobre a reforma. É engraçado ele falando do presidente e seus filhos. Obrigado, Tadeu Teixeira. Antônio Carlos Gomes. Léo, estou ansioso para ver a denúncia da facada fake do Bolsonaro pelo Glenn. Todo mundo está ansioso para ver isso, gente. E olha, a parte que eu estou mais ansioso, seco para ver, são as produções de mentiras das delações premiadas. Isso vai ser fantástico.
ver como que eles criaram as delações premiadas. Isso vai ser, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que a gente vai ver nos últimos tempos. Porque aí caiu de vez. As delações foram fabricadas. Aí aquele fanático que está contra o Lula vai até chorar de remorso. Marcos Vinícius, falando no Paulo Giraldelli, ele chama de deficiência cognitiva programada o fato de atribuir a participação dos Estados Unidos na Lava Jato. Então, o ponto de vista que eu tenho do Paulo Giraldelli de falar que não houve participação dos Estados Unidos na Lava Jato é que o Paulo Giraldelli está tentando, desculpa quem gosta do Paulo e desculpa o Paulo se não for nada disso, tá? E olha, eu vou te falar, sinceramente, se você faz por isso, faça, não tem problema, continue a luta na nossa trincheira, vamos abater o Moro, vamos abater o Dallagnol e abater ideologicamente, mostrando a verdade. Eu não estou falando para ninguém levantar armas contra eles não, porque a melhor forma de vê-los morrendo é na percepção pública. E olha, não precisa nem falar dos Estados Unidos, porque isso vai vir. Então pode continuar defendendo. Se for por isso, acho que você está certo, defenda a sua imagem perante aqueles que realmente são os que dão cartada final de quem entra na televisão, quem sai. Você não está errado por isso, mas mantenha-se do nosso lado. Mantenha-se do nosso lado atacando o pior inimigo, que obviamente é o Sérgio Moro, que é o responsável pela destruição aí da nossa indústria, a destruição da soberania nacional. Isso é o mais importante para mim nesse ponto. Agora, gente, eu não tenho... E outra coisa importante, tá, Marcos Vinícius? Olha, as pessoas são aquilo que elas têm acesso a informações. Isso é muito importante. Eu comecei a militar pela soberania nacional durante o tempo que eu estava fazendo um curso de ciências políticas em foco em relações internacionais. Então eu fiz uma graduação toda sobre eventos como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje. Eu fiz uma graduação que abordou vários casos semelhantes de interferência dos Estados Unidos. O Giraldelli não teve acesso à mesma informação que eu tive. Então, eu fui para a Nigéria participar de um documentário onde parte do assunto era a interferência dos Estados Unidos na Nigéria. Eu conversei com várias pessoas na Inglaterra que me contaram, histórias absurdas. E olha, não eram pessoas da rua, eram pessoas que estavam envolvidas no curso de Relações Internacionais, que estavam refugiadas na Inglaterra estudando Relações Internacionais, pessoas que contavam histórias absurdas dos Estados Unidos. Eu tive acesso a material, que é material underground, que mostra, detalhada, tipo esse material do Glenn, só que não é um material bombástico, de modo a chamar a atenção mundial, mas é material que eles compartilham, que mostra, passo a passo, como foi a interferência dos Estados Unidos em várias guerras ao redor do mundo, várias derrubadas de presidentes. Então eu não sei se eu posso exigir que você ou o Giraldelli se posicionem do meu lado se vocês não tiveram acesso às mesmas informações. Então, tendência natural que o Giraldelli resuma o ponto de vista dele até onde ele teve acesso. Eu tenho certeza que se de uma hora para outra o Glenn trouxer o material da participação dos Estados Unidos, o máximo que o Giraldelli vai fazer é abaixar a cabeça e não se manifestar, mas continuar lutando também para defender os Estados Unidos vai ficar feio. Mas pode ser que ele não acredite. Pode ser. Pessoal, olha, nós temos pessoas no Brasil, não estou falando do Giraldelli, claro que não, estou dando um exemplo. Pessoas que não tiveram acesso à informação de como que as partículas se unem formando uma Terra como a nossa, né? Pessoas que não estudaram teoria da gravitação, não entendem como funcionam, né? A força nuclear fraca, a força nuclear forte, essas forças que atraem os átomos, elas acreditam, algumas delas acreditam na teoria da Terra plana. Por que elas acreditam na teoria da Terra plana? Porque elas não conseguiram interiorizar esse conhecimento da gravitação. Durante o tempo que a gente estuda física, a gente faz experiências a respeito da gravitação. A gente faz cálculos que a gente consegue entender a força de atuação do Sol sobre a Terra, e você consegue calcular a velocidade que a Terra gira em torno do Sol, porque a Terra em relação ao Sol é como se fosse uma queda livre constante. Tudo isso você aprende na gravitação, faz sentido, depois que você interioriza, você nunca vai cair na história de Terra plana, nunca, absolutamente nunca. Não há possibilidade de você acreditar na teoria da Terra plana depois que você estudou física. Da mesma forma, é possível que o Giraldelli não tenha tido acesso a informações que consigam gerar na cabeça dele esse convencimento da participação dos Estados Unidos, que
não é o meu caso. Eu tive acesso a informações e eu falo da participação dos Estados Unidos não é agora com vazamento. Eu falo da participação dos Estados Unidos desde 3 anos atrás. É meu terceiro vídeo. Se vocês procurarem o terceiro vídeo que eu fiz, 2016, vocês vão ver lá a participação dos Estados Unidos. Por quê? Porque naquela época eu estava falando sobre o que era assunto da minha graduação em Relações Internacionais. Então esse é o ponto. Agora, se o Giraldelli está fazendo isso por má fé, eu acredito que não. Talvez seja a convicção dele. Sônia Rosa Pires, sou petista e lulista com muita força, mas concordo contigo, Léo. A esquerda, mais do que nunca, deve se unir. Sigo o Giraldelli, mas só os temas que me interessam. Nosso inimigo é Moro e Dallagnol. Exatamente, nós estamos na mesma trincheira. Quando os fatos não são óbvios, a gente não pode pedir que as pessoas acreditem neles. A gente pode tentar fazer que as pessoas acreditem neles, o que significa que a gente pode lutar para que o Giraldelli acredite na interferência dos Estados Unidos. Mas enquanto a gente não gerar subsídios para ele, é um filósofo, gente. Enquanto a gente não gerar subsídios para ele acreditar, a gente não pode exigir que ele acredite. Isso é o mais importante. Mas a gente não pode considerar ele um inimigo porque ele não acredita nisso, se ele não teve os subsídios para acreditar nisso. No meu caso é diferente, eu estudei mais de 80 intervenções dos Estados Unidos em democracias. Mais de 80. As pessoas me ridicularizam por causa da questão de eu ter falado sobre a possibilidade do uso de radiação para fazer um envenenamento radioativo do Lula. Isso foi parte do meu curso de Relações Internacionais. Então, tipo assim, os seguidores do Kim Kataguiri, eles estão me ridicularizando por um assunto que eu estudei em Relações Internacionais lá na Inglaterra. Vocês estão entendendo? Por que o eleitor do Bolsonaro faz isso? Por que o seguidor do Kim faz isso? É porque ele é um cara completamente estúpido? Talvez, se ele tivesse tido a oportunidade de estudar o que eu estudei, ele não teria coragem de me criticar, mas ele não teve a oportunidade, ele passa por idiota. Para vocês terem uma ideia, dentre as críticas tem aqueles que nem acreditam na existência da radiação. Então, assim, é exatamente a informação que a pessoa teve a oportunidade de ter. Então, eu não posso exigir que uma pessoa também se manifeste a partir de uma coisa que ela realmente não teve a oportunidade de estudar ou não teve acesso à informação. Lembrando, eu estudei fora do Brasil. Eu nem sei se essas informações a respeito da participação bizarra dos Estados Unidos em guerras é disponível no Brasil, porque eu nunca vi em português. Já tentei achar em português para compartilhar com as pessoas, nunca vi. Então nem sei se ele teve acesso a isso. E nem sei se ele tiver acesso, se ele vai acreditar. Então ponto. Mas o mais importante, ele está do nosso lado, na mesma trincheira, apontando a arma para o mesmo inimigo, lutando com a gente. E não é uma rusgazinha que vai fazer a gente considerar ele inimigo. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Léo, o Giraldelli tem tanta vontade de ser um Olavo da esquerda que ele chama seus seguidores de alunos. Ele é professor, José Benedito. Eu acho que pode ser o que você está falando, pode fazer sentido sim, mas ele é professor, né? Ele é um filósofo, professor até onde eu sei. Só que ele não é um professor terraplanista, né? Ele é um filósofo de verdade. Ele não é um cara que fazia astrologia e se autodeclarou filósofo. Até onde eu sei, não é assim. Nós temos hoje o Olavo de Carvalho, que é um filósofo de Facebook. Até onde eu sei, o Olavo de Carvalho, ele era astrólogo, mas me parece que ele se auto-intitulou filósofo, transformou-se aí num filósofo de Facebook. A gente tem no Brasil o maior contingente de economistas de Facebook do mundo. A gente deve ter 5 economistas de Facebook por habitante no Brasil. Se a população do Brasil são 200 milhões, a gente tem 1 bilhão de economistas PhD formados pelo Facebook no Brasil. Só que o Giraldelli não faz parte desses, ele é um filósofo de verdade, professor de verdade. Então, nesse ponto, eu respeito ele muito e eu respeito o direito de todos terem a convicção pessoal que tem a respeito da esquerda, a respeito do Lula, a respeito da união ou não das esquerdas, a respeito do Ciro Gomes. Você pode gostar do Ciro, você pode não gostar do Ciro. Você pode gostar do Lula, você pode não gostar do Lula. Você pode gostar, eu gosto do Cabo da Ciolo, você não precisa gostar do Cabo da Ciolo. Entendeu? Mas uma coisa nós temos que concordar, nós gostamos do Brasil. Como? Um Brasil destruído produzindo alimentos? Não. Nós gostamos de um Brasil industrializado. Nós gostamos de um Brasil soberano, onde nossas crianças vão ter acesso à saúde e educação, onde a tecnologia vai dar qualidade de vida para todo mundo. E não é tecnologia de Israel comprando filtro de Israel, é tecnologia desenvolvida por engenheiros brasileiros.
O professor brasileiro vai ter condições de ter a livre convicção dele de ensinar nossos alunos, sabe? E um professor brasileiro vai ser bem valorizado na escola, não vai ser um lixo. Se esse Brasil é o Brasil que você acredita, a gente está junto. Essas pequenas diferenças de gostar ou não do Ciro, gostar ou não do Lula, isso são coisas que a gente resolve depois. A gente tem que tirar do Brasil agora é quem não quer, é isso que a gente quer. E o nome dele é Sérgio Moro, o nome dele é Dallagnol. A gente precisa expor para o Brasil inteiro quem trabalhou para destruir tudo isso que eu falei, para destruir nossa indústria, para destruir nossa saúde pública, para destruir investimento em educação, que foi Sérgio Moro e Dallagnol. Se todos nós estivermos nessa direção, a gente está na direção correta. As pequenas rusgas a gente acaba resolvendo depois. Né? Deixa eu trazer aqui agora. Muito obrigado, ajuda aqui no canal do Estopa de Dora Rosa Cruz. Comecei a achar estranho nesse filósofo a obsessão em discussão sobre o Olavo de Carvalho. Daí já deixei pra lá. Ah, Dora, deixa eu falar com vocês outra coisa, que eu também não vou falar que eu considero errado. Eu não faço, tá, pessoal? Eu não faço. Mas também eu não considero errado. Vocês não vão ver vídeos meus nesse sentido, pelo menos por enquanto. Pode ser que depois, se o bicho pegar pra mim e eu não estiver realmente conseguindo pagar as contas, pode ser que eu parta pra esse lado. Mas por enquanto não. Inclusive gostaria de lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho aí, fazendo um depósito pra mim em uma das contas que está anunciada. Já tem a conta da Caixa, amanhã eu vou colocar também uma conta do Itaú e uma conta do Bradesco. Não que eu goste de bancos privados, mas é porque eu preciso tanto dessa ajuda que se você tiver só o Itaú ou o Bradesco, eu não vou ter problema nenhum em receber sua ajuda pelo Itaú ou pelo Bradesco. Vou tentar abrir uma poupança até no Santander. Mas enfim, olha, Dora, eu vou te explicar o que acontece nesse ponto. O YouTube é um local que valoriza muito mais o entretenimento do que a seriedade. E existe um tipo de entretenimento no YouTube que faz o canal crescer e dá muita grana. É a treta. Treta no YouTube faz o canal bombar. E se tem uma coisa que o comunicador luta, é para o canal bombar. Eu nunca gostei dessa coisa de treta. Eu já até respondi o Kim Kataguiri, eu já respondi algumas pessoas porque fizeram vídeos direcionados a mim. Nesses vídeos direcionados a mim, eu fiz uma resposta, mas eu não entrei para treta, não continuei nisso. Até o Nando Moura, eu falei, pô, Nando, talvez se você pesquisasse um pouco mais, você fosse a fundo, você ia perceber que talvez sem querer você está enganando seus seguidores. E ainda falei com o Nando da seguinte maneira, olha, o Nando Moura, o mais desesperador é que eu sei o sofrimento que você está passando. Você chegou num ponto no qual você não quer mais fazer o que você está fazendo, você não quer continuar falando essa mentirada que você fala, mas você sabe que se você parar de falar essa mentirada, seu canal acaba. Então você sofre mais do que eu. Mesmo com 3 milhões de seguidores, você sofre mais do que eu. Que para manter seus 3 milhões de seguidores, você precisa falar uma mentira, uma coisa que você não acredita. Então, assim, o máximo que eu fui em treta é isso. Porque eu não acho que é edificante. Eu falo até o contrário. Olha, eu respeito esses comunicadores e acho que foi um erro da esquerda. A esquerda perdeu esses comunicadores, porque a esquerda não soube conquistá-los. Mas uma coisa que a gente precisa admitir, Dora, é que a treta, a confusão de internet, o disse-me-disse, humilhei fulano de tal, destruir fulano, tudo isso traz seguidores. E os seguidores, os assinantes, eles são a fonte de renda do canal. Então, se uma pessoa vai se dedicar ao canal, ela tem que criar uma estratégia para trazer seguidores. Se ele não criar uma estratégia para trazer seguidores, ele não traz seguidores. E outra coisa, além dos seguidores, é que tem gente que gosta disso. Isso é um produto, entendeu, Dora? Aí o cara faz esses vídeos de treta, destruindo fulano. Aí eu vou lá e faço um vídeo, por exemplo, vamos pensar um cara da direita, né, igual eu falei do Nando Moura. Destruindo o Nando Moura por causa do tom, sobre semitom. Aí fala, que nada, Nando Moura. Essa coisa de tom, semitom tá por fora. Você tem que dividir cada tom nos comas. Você sabia que entre um tom e outro são 9 comas? E vou lá refutando o Nando Moura. Aí a galera vai e posta pro Nando Moura e fala, pô, Leonardo Estopa destruiu o Nando Moura. A galera curte meu canal não pelo trabalho sensato que eu faço, mas pelo fato de eu ter xingado o Nando Moura. E aí depois vem o Nando Moura e me xinga. Pô, aquele cara comunista, que não sei o quê, provavelmente recebe dinheiro do PT, vai trabalhar, cara, você é vagabundo, você não gosta de serviço, você é comunista. Aí a galera vem no meu canal e fala, pô, Leonardo, Nando Moura te destruiu, te chamou de comunista, etc e tal.
E essa tretinha vai rolando, essa bobeira vai rolando, mas os canais crescem. Contar pra você, Dora, uma coisa que aconteceu até sem eu querer. Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo, perfil psicológico do eleitor do Bolsonaro. Quando eu fiz um vídeo, as fotos que eu precisava, eu ia procurando na internet, em site gringo, com frases em inglês, exatamente para não ter a menor possibilidade de eu colocar alguém, né, do Brasil. Mas eu coloquei. Na hora que eu só coloquei, só escolhi uma pessoa do Brasil para colocar, que foi o Nando Moura, que na hora que eu falei que o cara faz de conta que é do mal, eu coloquei o Nando Moura. Mas também não xinguei ele, falei, faz de conta que é do mal. Eu não acredito que o Nando Moura é aquilo com a mãe dele. Não, faz de conta que é do mal. Né? Você acredita que os caras do Metallica chegam em casa e cumprimentam os filhos assim, ó? Não, é um personagem. Aí eu falei, não, então o cara faz essa personagem aí. Aí o que eu fiz? Eu coloquei as fotos e vou e coloco o Guilherme Rocker exatamente no momento que eu falo, e o eleitor do Bolsonaro é assim. E o povo que adora... Eu não fiz isso para ter treta, eu nem sabia que era do Guilherme Rocker, nem sabia do Guilherme Rocker, mas o povo que gosta de treta foi atrás dele. Ô, Leonardo Estopa falou que você é eleitor do Bolsonaro, que não sei o quê, aquela confusão toda. No meio da confusão, veio o Guilherme Rocker e faz o vídeo. Fiz um boletim de ocorrência contra o Leonardo Estopa. Eu, estudante de Direito, já sabia que naquele caso nem cabia boletim de ocorrência. Porque naquele caso, processo civil não passa pela delegacia, você vai direto, mas eu sou muito humilde. Eu não vou ficar batendo de frente com o Guilherme Rocker, que é dono da imagem. Ele falou, tira do ar. Eu fui, tirei do ar, fiz um vídeo pedindo desculpa. Mas aí eu te conto, Dora Rosa, nessa brincadeira... O meu canal, olha, nessa brincadeira, dessa confusão, o meu canal, que era muito pequeno, cresceu 10 mil inscritos. E não foram pessoas que assinaram o meu canal por causa do meu conteúdo político, não, foi por causa da briguinha com o Guilherme Rocker. Entendeu? Então, toda essa tretinha, toda essa briguinha, né, porque o Guilherme Rocker falou, fiz um boletim de ocorrência contra o Leonardo Estopa, ele jogou meu canal lá em cima. Ficou por isso mesmo. Ele fez, me parece que é o vídeo dele que mais bombou até hoje. Ele deve ter feito uma grana com aquele vídeo, né? Fez aquela confusão, ganhou dinheiro com o vídeo dele. Eu ganhei muitos inscritos no meu canal, porque meu canal nem monetizava, eu não punha para ganhar dinheiro, que meu negócio era causa. Ganhei muitos inscritos, eu só comecei a colocar meu canal para ganhar dinheiro quando eu saí da Inglaterra, que aí eu realmente saí do meu trabalho de engenheiro lá e passei a precisar, mas antes disso eu nem punha para monetizar. Então o Guilherme Rocker ganhou muito dinheiro com essa brincadeira, ganhou inscritos. Eu ganhei 10 mil inscritos por causa do xingo dele, e assim vai. Então, treta é isso. As pessoas fazem essa treta, destruindo o fulano, acabando com o Nando Moura, destruindo, trucidando o fulano de tal, do MBL. Isso acaba gerando, né? Assim, um dos vídeos que eu tenho que tem mais audiência, eu xingando o Kim Kataguiri. Né? E olha, eu fiquei muito puto do Kim Kataguiri falando... na época ele estava falando da primeira proposta da reforma da Previdência, falei assim, que é um covarde de iludir as pessoas com isso. Eu até falei, para isso aqui tinha que ter pena de morte no Brasil. Falei dessa forma, que eu fiquei muito puto de uma pessoa iludindo os outros, fazendo uma coisa que eu continuo falando que vai causar uma grande desgraça social, ele levando um cardume de brasileiros naquela direção. Fiquei revoltado e falei por isso. Mas a treta é isso. Então não se assuste. Né? E, enfim, a esquerda gosta de ver o Olavo tomando as pancadas e tal. JGFF, Léo, debater com os Minions é jogar xadrez com bombos. Eles vão defecar no tabuleiro, derrubar as peças todas e sair contando vitória. Abstrai. Né? SGFF é mais ou menos isso que eu faço. Ulisses Tarraf, o Glenn está praticamente sozinho. Vergonha, está todo mundo na passividade. Devíamos estar nas ruas mostrando o trabalho dele. O Ulisses falou tudo e com o superchat do Ulisses, eu peço para vocês, quem puder ajudar meu trabalho, ajude também. Tem as contas bancárias anunciadas aí. Quem puder ajudar, eu peço que ajudem. Mas com o trabalho do Ulisses, e obviamente eu vou colocar o vídeo que eu prometi, tá? De como a esquerda quebrou o Brasil, para depois colocar a reprise. Mas, de qualquer maneira, com o trabalho do Ulisses, eu termino essa live de hoje. Vou colocar aqui agora a esquerda, como a esquerda quebrou o Brasil. Depois eu coloco a reprise da transmissão de hoje. Mas eu peço para vocês que reflitam no que ele falou. Estamos deixando o Glenn sozinho. Isso não pode acontecer. Precisamos pessoalmente divulgar o que ele está fazendo. Como?
chegando a quem nossas mensagens não chegam, chegando a quem os vídeos não chegam. As pessoas que estão fora da nossa bolha, que são os eleitores do Bolsonaro. Sabe como é que você encontra um? Tem um vizinho seu que é, tem um colega de trabalho que é, tem um colega da escola que é. Perca um pouco do seu tempo, invista um pouco do seu tempo nessas pessoas. Agora sim é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que cura. Só que dessa vez nós temos subsídios, nós não precisamos agir com agressividade. E nem precisa insistir. Leve a informação hoje, espera. Leva a nova informação amanhã, espera. Leva a nova informação depois da manhã, espera. Aos poucos eles vão ficando flexíveis. Porque agora a coisa está muito clara. E o mais importante, com o eleitor do Bolsonaro, não fale sobre a injustiça contra o ex-presidente Lula. Fale sobre o trabalho da Lava Jato na destruição da economia brasileira. Sueli Souza, Léo, o presidente Lula já falou, não há necessidade de tirar a Previdência, é só falar com ele que ensina como fazer. Simples assim, pobre não tem que pagar por um desgoverno. Não, a gente não precisa nem falar, né, Sueli Souza? O Lula governou por todo esse tempo sem tirar direito nenhum. Simples assim. Então, não precisa tirar a Previdência. Precisa tirar o Bolsonaro. Então, pronto. Simples assim. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui também a Abigail Timarelli. Léo, o Glenn é respeitado no mundo todo e ele não está sozinho. Com certeza ninguém coloca a mão nele. Tomara, Abigail, mas eu falo do apoio ao Glenn é o seguinte, tem pessoas que não estão recebendo a mensagem dele. Eu quero dizer que tem pessoas que não sabem dos vazamentos. São aqueles mais fanáticos. Eu sei que é difícil chegar ao coração dessas pessoas, mas agora a gente precisa usar aquela técnica que antes de colocar como a esquerda quebrou o Brasil, eu vou colocar para vocês. No primeiro momento eles vão entrar nessa fase da negação. Na negação eles passam para raiva. E aí você precisa esperar que eles cheguem nessa parte da depressão. Barganha, eles vão tentar falar, mas pelo menos acabou com o PT. Aí é que você ataca falando, não acabou com o PT. O PT continua lá. Acabou foi com a nossa economia, com o seu emprego, com a nossa dignidade. E aí o cara pode ir para a depressão, ir para a aceitação e vir para o nosso lado. É só ter inteligência. Então, pessoal, deixa eu pedir para vocês que ainda não se inscreveram nos meus canais, eu peço para vocês que se inscrevam, por favor. Quem ainda não curtiu a minha página no Facebook, se estiver assistindo aí pelo Facebook, curta, por favor. Convide amigos, né? Convidem pessoas para curtirem a página Leonardo Estopa. Tem um jeito aí, convidar para curtir, convidem amigos. Isso faz uma diferença muito grande nesse momento, porque nesse momento a gente precisa levantar um multirão para compartilhar o que está acontecendo. Quem não for inscrito ainda, no YouTube, se inscreva nos dois canais. Se um parar de funcionar, obviamente você recebe a notificação do outro. Então, muito obrigado. Hoje mais cedo eu falei com vocês sobre como conversar com seu amigo, eleitor do Bolsonaro, quando ele vier com aquele argumento de que é a esquerda que quebrou o Brasil, porque normalmente quando você vai falar que o Sérgio Moro quebrou o Brasil, o seu colega vai falar que não foi o Sérgio Moro, foi o PT. Aí você vai explicar para ele que não foi o PT que quebrou o Brasil. Você vai apresentar os dados desse vídeo que eu estou trazendo para você nesse momento. Então, muito obrigado. Depois eu ponho a reprise e até amanhã. Existe um debate na